13 lições, onde nós vamos falar sobre os dons espirituais, sobre a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós vimos na lição passada, ele é uma pessoa, faz parte da Trindade, assim como Deus, assim como Jesus, e assim como as outras pessoas da Trindade, assim como Deus e como Jesus, ele tem o seu ministério, ele tem a sua forma de atuar, e ele continua atuando no meio da igreja hoje, principalmente no meio da igreja. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele fala que ele iria, mas que ele deixaria um Consolador. Ou seja, a gente poderia, é claro que a gente não pode falar que Deus e Jesus abandonou a igreja, jamais. Mas se a gente colocar as três pessoas, talvez o Espírito Santo seja quem está mais próximo de nós nos nossos dias, no nosso dia a dia. De novo, tanto Deus quanto Jesus estão próximos. Mas o Espírito Santo ele foi deixado por Jesus, ele foi enviado ao mundo após Jesus ressuscitar, justamente para estar conosco durante os nossos dias aqui na Terra. Então, só isso por si só já justifica a importância de nós estudarmos acerca do Espírito Santo, e não só acerca dele pessoalmente, mas sim acerca da forma como ele atua, que é através dos dons espirituais, que é uma coisa que hoje, não hoje, 2021, mas no tempo moderno, muitas igrejas têm ignorado e muitas igrejas têm negligenciado, ensinado de forma errada, utilizando de forma errada. Então, é definitivamente um assunto muito importante para a igreja atual, estudar acerca dos dons espirituais, acerca das manifestações do Espírito Santo, como que ele se manifesta, como que ele atua na igreja no dia de hoje. Então, hoje nós vamos estudar sobre os dons espirituais de forma geral, os dons em si. Não vamos estudar sobre os dons em si, especificamente, cada um, na lição de hoje, vai ser sobre os dons em geral que o Espírito Santo dá aos homens. E para isso, eu convido os irmãos a abrirem. Nós vamos ler duas passagens, uma em Romanos e a outra em Coríntios. Romanos é no capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. E depois vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Então, primeiro, Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui a gente já tem um ensinamento que não tem nada a ver com a lição, assim, tem a ver, claro, mas não é sobre isso a lição. Mas Paulo ele é bem claro quando ele fala: diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Tem muita gente querendo saber mais do que merece, mais do que precisa. E é importante nós sempre termos em mente que quando Deus dá alguma coisa para alguém, ele dá na medida certa. Seja bênção, seja tribulação, seja prova, seja castigo, seja dons espirituais. Cada um tem aquilo que merece. Cada um tem aquilo que precisa. É interessante nós vermos isso e termos sempre isso em mente, porque durante toda a narrativa bíblica, toda a história do mundo, Deus ele nunca dá mais do que alguém precisa. Deus ele não dá um banquete, ele dá o que você precisa. O que você precisa? É arroz e feijão? Então você vai ter arroz e feijão. O que você precisa? É carne e batata? Então você vai ter carne e batata. Deus ele sempre dá a medida certa. E Paulo aqui ele nós já começamos a nossa leitura bíblica com o ensinamento que eu tenho certeza que se cada um de nós guardarmos esse ensinamento para nós e praticarmos esse ensinamento, evitaremos bastante problema durante a nossa vida. Tem muita gente que na busca do saber aprende coisas totalmente contrárias. Porque está sabendo mais do que precisava, mais do que devia. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. E agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 7. Ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Do versículo 8 já, vamos ler até o versículo 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quando nós olhamos para a definição de dons espirituais, e aí isso vai variar, é claro, da linha teológica da igreja que você está congregando, isso porque os tradicionais, por exemplo, eles são cessacionistas, eles acreditam que os dons espirituais não se manifestam nos dias de hoje. Os pentecostais já creem que os dons espirituais são manifestações, continuam se manifestando nos dias de hoje. Então, dependendo da linha teológica que você seguir, você, óbvio, vai ter uma definição diferente. Mas nós da Assembleia de Deus, nós somos uma igreja pentecostais, e na nossa teologia, vamos dizer assim, nossa, no sentido de baseado naquilo que nós cremos, a definição de dons espirituais são manifestações sobrenaturais concedidas por parte do Espírito Santo que operam através dos crentes para a edificação da igreja. Ou seja, o que é um dom espiritual? Nós, da Assembleia de Deus, nós cremos que um dom espiritual é uma manifestação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos crentes, à pessoa individual, para a edificação da igreja, ou para a edificação de si próprio. Nós vamos ver, quando nós entrarmos nas classificações de dons, nós vamos ver que tem dons que é para edificação própria, ou seja, para minha edificação, como falar em línguas estranhas, e tem dons que é para edificação da igreja, como por exemplo o dom de profecia, ou o dom de operação de maravilhas. Então, existem essas, nós vamos falar, eu creio que bastante acerca sobre essas diferenças de qual o objetivo de cada dom. Então essa seria a definição de dons espirituais. E para que servem os dons espirituais? De novo, para edificação própria ou edificação para a igreja. Mas acima de tudo, para a obra de Deus. Como assim, Diego? É bem simples e tem uma analogia que eu acho sensacional quando a gente fala sobre a aplicação dos dons espirituais, a utilização dos dons espirituais na obra do Senhor, no evangelismo, no nosso dia a dia. Imagina que você quer construir um prédio. Você tem a missão de construir um prédio de 10 andares. E aí, esse prédio de 10 andares, ele vai ter a fundação e ele vai ter 10 lajes, 9 lajes, certo? Você pode construir esse prédio de duas formas. Você pode construir esse prédio só com mãos humanas. Você contrata aí não sei quantos pedreiros, não sei quantos mestres de obra e vamos pedra, areia, cimento e vamos levantar o prédio. Só vocês. Só material humano. E você pode construir esse prédio com ferramentas. Você pode construir esse prédio com lajes pré-moldadas, você pode construir esse prédio com máquinas, com ferramentas de última tecnologia, de ponta, que vai tanto reduzir, talvez, o custo da sua obra, vai reduzir a quantidade de material humano que você precisar, a quantidade de pedreiro, a quantidade de mestre de obra, e principalmente vai dar um serviço melhor. Se você tem que levantar uma parede, por exemplo, essa parede não pode ser torta, se você fizer ela à mão livre, a chance dela ficar torta é muito maior. Se você utilizar uma máquina para isso, a chance dela ficar reta, dela ficar como deve ser, é muito maior. Então, a mesma analogia nós temos, a gente pode usar a mesma analogia quando a gente fala sobre os dons espirituais na obra de Deus. A obra de Deus ela vai ser feita? Ela vai ser feita. Mas com os dons espirituais, utilizando o Espírito Santo como os dons espirituais como ferramenta, ela é feita de uma forma muito mais eficaz e eficiente, vamos dizer assim. Se você pode pregar o Evangelho, você precisa dos dons espirituais para pregar o Evangelho? Não. Então quer dizer que para eu ser um missionário, para eu ser um evangelista, para eu ser um pastor, para eu ser um ministro de louvor, para eu ser uma pessoa de escola dominical, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Bom, à luz da Bíblia, não. Algumas igrejas, sim, por exemplo, na Assembleia de Deus, para você ser pastor, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Mas isso é uma
uma regra, uma determinação da Convenção das Assembleias de Deus. Isso não é uma coisa bíblica, não é uma doutrina bíblica. Mas por que existe essa regra? Porque se você for batizado com o Espírito Santo e você tiver os dons espirituais, principalmente o dom ministerial, vai ser muito mais fácil você ser um pastor. Se você tem um dom, por exemplo, de ensino, se você tem um dom de canto, enfim, se você tem um dom espiritual, fazer a obra de Deus vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais tranquilo fazer. Não que você não vai ter problemas, mas você vai passar pelos problemas muito melhor. Uma outra analogia é, você quer atravessar o mar, que nem lá, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. Tinha um vento tempestuoso e o barco virava para um lado e para o outro. Por quê? Porque era um barco a vela. Se eles tivessem os dons espirituais, se ele tivesse, por exemplo, uma lancha a motor, eles cruzariam o mar sem passar por problema nenhum. Isso não aconteceu, óbvio, é apenas uma analogia, né? Naquela época não existia lancha barco a motor. Mas a analogia é justamente essa. Com os dons espirituais, é muito mais fácil você fazer a obra. Principalmente porque você tem o Espírito Santo ao seu lado. Você tem uma dádiva, você tem um dom, você tem um presente que o Espírito Santo te deu. Uma ferramenta, um poder para poder fazer aquela obra que ele foi dado, que ele foi confiado. É no caso de Apolo. Apolo não era batizado com o Espírito Santo. Áquila e Priscila chamou ele e ensinou para ele um caminho mais excelente a seguir, mas a Bíblia não diz que ele foi batizado. Sim. E quando ele começou o ministério, a Bíblia diz que ele conhecia só o batismo de João. Que é o batismo em águas. Apolo, que era então poderoso na palavra. Fazia a obra, mas poderia fazer com mais excelência. Não poderia fazer. Então quer dizer que quem é batizado com o Espírito Santo, quem tem os dons espirituais, faz uma obra melhor do que aquele que não é batizado? Não. Não é questão de melhor ou pior. Não é questão de uma obra mais completa ou menos completa. É uma questão de uma obra mais fácil. A prova está aí. Muitos pastores, até vários obreiros batizados com o Espírito Santo, cheios do poder, estão vacilando aí. Estão fazendo obra ruim. Então não é uma obra, não é questão de melhor ou pior. Infelizmente, e isso é inerente ao ser humano, e quando entra a humanidade, quando entra a carne humana, em qualquer assunto, ela acaba, com a carne ela apodrece, né? Então quando entra a carne humana em qualquer assunto, acaba apodrecendo. E as pessoas tendem, principalmente nos dias de hoje, e isso vai tanto nas pentecostais quanto nas igrejas não pentecostais, entra essa questão do melhor ou pior, o que é o melhor, o que é o pior, quem é o melhor ou quem é o pior, qual é o maior dom, qual é o menor dom. E isso não é uma coisa nova, isso já vem de antes. Basta a gente ler os evangelhos e a gente vê os discípulos brigando sobre quem era o maior discípulo. Estavam os 12 diante de Jesus o dia inteiro, junto com ele, mas eles queriam saber quem era o maior, quem era o mais amado. E isso aconteceu depois que Jesus enviou eles, né? Enviou 70, aí eles fizeram maravilha, chegaram, Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Certamente no comentário entre eles, eu fui lá, Jesus batizou, Jesus libertou, Jesus curou, aí deu aquela disputa de quem agiu mais. Pois é. Quem era o maior. Então cabe a nós lutar contra esse sentimento humano, contra esse ímpeto humano de querer saber quem é o maior. E ainda não era batizado com o Espírito Santo quando fizeram essas coisas. Imagina se fosse, a briga ia ser maior ainda, né? Então, a lição de hoje está dividida em 3 tópicos. Primeiro, nós vamos ver sobre os dons espirituais na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que eles são, como eles se manifestam. Muitas pessoas acham que os dons espirituais só foram manifestados no Novo Testamento, mas não, nós temos exemplos de dons espirituais, manifestações dos dons espirituais no Antigo Testamento, nós vamos ver. Nós vamos ver depois sobre os dons em si, os dons de serviço, os dons ministeriais, os dons espirituais, e isso é uma classificação teológica. Quando a gente entrar nesse assunto eu vou falar mais sobre isso, mas é apenas uma classificação pedagógica, só para a gente aprender sobre eles. Não significa que só existem que só existam essas classificações. E por último nós vamos ver um caso específico da igreja de Corinto, que é uma igreja onde Paulo dedicou parte do seu tempo, parte do seu ensino a ensinar sobre os dons espirituais, porque era uma igreja problemática no que diz respeito a dons espirituais, a manifestações espirituais. E é interessante quando nós olhamos, se tem um ditado que é certo, é você olhando para a história, você aprende olhando para o passado, você aprende o presente. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vemos muito da igreja de Corinto nas igrejas de hoje. Verdade. São igrejas que têm várias coisas, que têm uma situação, que são igrejas boas, mas que
lutam com a questão dos dons espirituais e entendem errado, interpretam errado, praticam errado, afastam pessoas por causa de uma manifestação errada de dons espirituais. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, no primeiro tópico nós estamos sobre os dons na Bíblia. E como eu falei, muita gente, ao contrário do que muita gente pensa ou entende, os dons espirituais eles não são manifestações exclusivas do Novo Testamento. No Antigo Testamento existiu manifestações dos dons espirituais. A palavra dom existe no hebraico, só que ele existe com um sentido diferente. Os dons espirituais no Antigo Testamento, ele era uma dádiva muito mais passiva, ou seja, alguém recebia esporádico. Era uma exceção, era uma coisa contada. Imagina remédio de criança no conta-gota, a gente pode falar assim. A manifestação espiritual no Antigo Testamento, os dons espirituais no Antigo Testamento, ele era dado pelo Espírito Santo, da parte de Deus, para as pessoas em conta-gota. Era uma gotinha ali para fazer uma coisa específica, era uma gotinha ali, numa situação, numa pessoa bem esporádica, num curto período de tempo, não era uma coisa derramada. Principalmente para os sacerdotes e para os profetas. Era muito limitado aos sacerdotes, aos profetas, aos reis. E nós temos alguns exemplos. Abra sua Bíblia em Números capítulo 27, versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Na sua Bíblia provavelmente está igual a minha, esse Espírito está com E maiúsculo. Verdade. É o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo estava em Josué. Josué ele manifestava os dons do Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo com ele, mas era um caso específico, era uma pessoa específica. De novo, nós não vemos o Espírito Santo distribuindo dons espirituais para todo mundo, ao povo em geral no Antigo Testamento. Isso era bem restrito aos profetas, aos sacerdotes, a alguns reis, como por exemplo Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13. 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13. Então mandou em busca dele um trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. De novo, o Espírito está com E maiúsculo. No momento em que Davi ele é ungido, o rei, por Samuel, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Então nós vemos aqui o Espírito Santo se apoderando de Davi. A gente vê a manifestação dos dons. E tem até mesmo, e aí nós podemos falar assim, mas Davi Davi. Josué liderou o povo. Tá, mas volta um pouquinho em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz aí. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Aqui, esse dele é Saul, é o rei Saul. Então, em determinado momento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se apodera de Saul e através do Espírito Santo, Saul profetiza. É o dom de profecia que nós temos no Novo Testamento. Então, nós vemos que Saul, um rei que nós estudamos sobre Saul há 2 lições atrás, se não me engano, sobre o governo do povo de Israel, e nós tivemos uma lição só sobre Saul. Nós vimos o quanto Saul se tornou mal durante o seu governo, chegando ao ponto de se suicidar. Mas o Espírito Santo esteve com Saul durante um período, durante um tempo. Saul manifestou um dos dons espirituais, que é o dom de profecia. Mas por que no Antigo Testamento era contado, era limitado? Vamos voltar lá para Romanos capítulo 12, versículo 3. Por que só algumas pessoas? Por que não todas? Por que só em algumas situações específicas?
Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque não era momento, não era hora. No plano de Deus, não era para o Espírito Santo ser derramado no Antigo Testamento. Por quê? A gente pode listar aqui algumas razões, principalmente talvez porque o povo não estava pronto, porque Jesus não tinha vindo ainda. Isso. E para o Espírito Santo poder vir, Jesus tinha que voltar. Imagina se o Espírito Santo vem antes de Jesus, ou seja, ia botar o cavalo na frente do carro e ia dar tudo errado. As 3 dispensações, a do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê. Aleluia. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento a palavra do grego que diz, que a gente traduz para dom, já é dom no sentido de dar mais ativo, uma coisa mais proativa, como em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Abra, por favor, em Filipenses capítulo 4, versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Esse dar aqui, de Filipenses capítulo 4, versículo 15, é o pleno sentido, é o dom, é você dar de forma ativa, de forma abundante. No sentido de doação. No sentido de doação, no sentido de que, olha, toma aí, o que você precisa, o que você quer, toma, estou dando, pega. Quem quiser, ó, tá aqui, ó, a barraquinha aqui de Coca-Cola gelada no verão. Opa, toma aí, ó, quem quiser pode pegar. Se quiser água, tem também. Se quiser suco, também tem. O que você quiser, tem. Ali ele não tá aí, né? Pode assistir. Pode estar assistindo. Então, no Novo Testamento, o dom espiritual, ele é dado em abundância, ele é derramado. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor foi derramado sobre a face da terra. Ou seja, é a vontade, é abundante para quem quiser. Diego, então, quem quiser, se eu quiser, então eu vou ter. Sim, se você quiser, eu vou ter. Poxa, mas eu quero há bastante tempo e não tenho ainda. Aí entra as linhas pequenininhas do contrato, né? O contrato diz que todo mundo pode ter. Mas quais são as linhas pequenas do contrato que ninguém lê? Você tem que buscar. Não é que você tem que merecer. E tem que ter um o dom espiritual, isso, né? Ele não é por merecimento. Eu tenho porque eu mereci. Não, eu tenho porque eu busquei e principalmente eu tenho porque ele tem um objetivo, que o pastor falou. Você quer para quê? Você quer para dizer que você tem ou você quer porque você precisa para fazer algo? As traduções mais antigas, Paulo falava que o Espírito distribuía o dom a cada um para o que for útil. Hoje está como quer, mas era para o que for útil. E tem muita gente buscando os dons, mas não para utilidade na casa de Deus, porque quer, né? Porque acha bonito, porque acha interessante, ou porque quer alguma. E aí eu vou falar mais sobre isso mais na frente, mas algumas pessoas querem porque quer algum. Como eu falei, na Assembleia de Deus, para você ser consagrado a pastor, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente querendo baixar no Espírito Santo para ser pastor e não para fazer a obra. Não para servir. Não para servir. Então, e uma outra interpretação errada que eles têm dessa passagem, para o que for útil, é porque estão usando os dons inutilmente. Sim. É muito sério isso. Ao invés de usar o dom para evangelizar, está usando o dom para afastar. Isso é interessante. Eu falei isso agora, na semana passada, domingo passado eu encontrei um grupo de amigos, a gente fez um churrasco e tal, e um dos papos foi justamente esse. Um amigo meu me perguntou, ele falou, cara, me fala sobre falar em língua estranha, como é que funciona? E aí o outro falou, um amigo meu uma vez me chamou para ir para uma igreja, eu fui para uma igreja, o pessoal começou a falar, tudo embolado, não entendia nada, e o pessoal começou a gritar, começou a pular, e eu falei, casa de maluco, o que está acontecendo aqui? Nunca mais voltei numa igreja. É o que Paulo fala. Nunca mais voltei numa igreja, me explica. Um testemunho, tá aí, semana passada eu tive um testemunho, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que nunca mais voltou numa igreja. Por quê? Por causa da má utilização dos dons espirituais. Quer falar uma coisa, não? Não. Bom, então no Novo Testamento nós temos os dons espirituais de uma forma mais abundante.
no popular, para quem quer, para quem deseja, mas como nós acabamos de falar, tem que buscar, tem que ter um propósito, tem que ter uma utilização, tem que ser útil para alguma coisa. Também não é assim, eu quero, eu chego lá na banca, pego, Senhor, me dá o dom X, e aí Deus vai lá e dá para você. Não é assim também. Eu quero 3. 3 por 1, promoção. Quando eu aceitei Jesus, com 2 meses, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Agora é uma coisa tão difícil eu falar, porque você sabe me dizer o porquê. Assim, é muito difícil mesmo, só que eu estou mesmo no deserto e vai. Mas esse é o certo. Então, é você falar falou quando você sente Deus e o Espírito te dá. Agora tem pessoa que fala na carne. Então, e a senhora falou uma coisa uma palavra que chama um pouco a atenção, que faz refletir. A senhora falou que a senhora só fala língua estranha, é muito difícil, é mesmo assim quando a senhora está no deserto. Por quê? Isso eu sabia. Será que no deserto a senhora busca mais? Busca Ô, mais. glória! No deserto todo mundo busca mais. Ó, Então, mas... tá aí o segredo. Então o Não, segredo não é, a senhora fala quando a senhora está no deserto, a senhora fala quando a senhora busca mais. busca mais. Se a senhora Se a buscar senhora- mais no oásis, a senhora vai falar mais no oásis. ó. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu aceitei a Jesus e a minha vida é o deserto. Por quê? Porque no deserto está mais próximo. Então Deus deixa eu ficar no deserto, porque se no deserto está bom, para que você vai sair do deserto? O segredo está em ficar bom quando estiver no oásis. Se ficar bom quando estiver no oásis, se buscar a Deus quando estiver no oásis, vai passar a vida inteira no oásis. Assim, claro, E a gente está lê- parafraseando aqui. E a gente lê e não presta atenção. Onde que Jesus iniciou o ministério dele? No deserto, ficou na casa. Não é que a senhora, então eu João só falo em Batista língua estranha também. quando estiver no deserto? Não, só falo em língua estranha quando busca mais. Se Aleluia. a senhora buscar com a mesma intensidade que quando busca no deserto, você vai falar em língua É estranha. verdade. Infelizmente a gente só busca na hora da prova, na hora do vendaval, do deserto. Uma vez eu perguntei até uma missionária que veio aqui, aí ela falou assim, aí eu expliquei isso pra ela, eu falei isso pra ela assim, você fala, começou a orar e fala, mas eu vou falar de mim mesmo, ela disse, pode. Não, errado. Aí eu me travo toda a vida assim, muitas vezes eu sinto que Deus quer, né, que eu vou falar línguas estranhas, mas aí eu Não, mas se você sentir que é de Deus, você deve soltar, porque você não pode extinguir o eu tenho Espírito. medo às vezes. Não. Agora, se veio assim na sua mente, na carne, você vai não. E quando a Eu gente vou for falar pra me sobre o mostrar. próximo Aí, tópico, que a gente for falar sobre os dons espirituais, eu vou entrar sobre isso, vou falar sobre esse negócio de você quer falar, você começa a falar e você fala. Você solta. Não é bem assim não. A língua estranha especificamente. Tá? Mas por enquanto, a senhora falou a palavra, matou a charada. a palavra-chave. Eu falo quando estou no deserto. Por quê? Porque é quando busca mais. Entendeu? Então, os dons do Espírito Santo na igreja atual, como nós já falamos, é para uso da igreja, é para uso Aleluia. na obra de Deus, é para fazer a obra de Deus com mais excelência, é uma ajuda, uma ferramenta para você poder fazer a obra, revestimento de poder para você fazer a obra de Deus com mais excelência e melhor. E no segundo tópico nós vamos ver, e aí isso entra no segundo tópico, que entendi o que são os dons espirituais, entendi para que são os dons espirituais, mas quais são os dons espirituais? Bom, os dons espirituais, como eu falei no início da lição, em Romanos capítulo 12 e em 1 Coríntios, Paulo lista alguns dons, para fins didáticos, para fins de estudo, os dons espirituais eles são divididos em 3 categorias. São os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons de serviço. Ou seja, dons ministeriais têm a ver com o ministério da igreja, com a obra da igreja. Então você Palavra, tem ciência, o conhecimento. dom de ensinamento, o dom do pastor, diácono e tudo mais. Os dons de serviço são os dons para a igreja, para as pessoas, para você servir as pessoas. E os dons espirituais são os dons de manifestações espirituais, ou seja, Aleluia. maravilhas, falar em língua estranha, profecia, curar, discernimento de Revelação. espírito, revelação e tudo mais. Diego, mas por que você falou que essa classificação é uma classificação pedagógica, uma classificação didática? Porque na Bíblia não existe essa classificação. Existe muita discussão no meio teológico, porque Paulo ele lista os mesmos dons em seções diferentes, em livros diferentes, para igrejas diferentes. Ele faz uma listagem, por exemplo, para os romanos
e faz uma outra listagem que meio que parece com a primeira para os Coríntios, para a igreja em Corinto. Então, não existe biblicamente uma divisão clara, uma divisão certa. Essa divisão é mais, nós vemos... É interpretativa. É interpretativa. A gente lê ali, bom, tem esses dons espirituais, tem esses dons espirituais aqui. Esse dom pertence a esse grupo, e aí faz um agrupamento desses dons para que facilite o estudo. Então, na hora que você for estudar sobre os dons espirituais, você dividir. Bom, vamos estudar sobre os dons de serviço, vamos estudar sobre os dons ministeriais, os dons espirituais. Mas isso não significa, por exemplo, que o falar em línguas estranhas, que é um dom, o dom de profecia, que é um dom espiritual, não sirva ou não seja útil para o dom ministerial, ou não sirva ou não seja útil para o dom de serviço. Isso não significa que o dom da palavra, que é um dom ministerial, não seja útil para o dom de serviço, não seja útil para os dons espirituais. Então, todos eles se completam e todos eles servem ao mesmo propósito. A divisão é apenas uma questão pedagógica, para quando nós formos ensinar, quando nós formos aprender e estudar, a gente consiga organizar o nosso estudo e não fique tudo embaralhado. Tá? Por isso que existem essas categorias. Então, primeiro nós vamos falar acerca dos dons espirituais. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Paulo diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Lembra que eu falei no início da aula que Paulo, que nós vamos falar sobre isso no final da lição, que Paulo teve uma preocupação especial acerca dos dons espirituais com a igreja em Corinto? Isso porque a igreja de Corinto estava muito ignorante no sentido de faltar conhecimento, e por falta de conhecimento aplicava mal acerca dos dons espirituais. Quais são os dons espirituais que nós conhecemos na Bíblia, que nós agrupamos como dons espirituais? Quando eu falo nós, eu falo a teologia de forma geral. É a palavra de sabedoria, ou seja, é a sabedoria, não é a ciência, é sabedoria. Conhecer é ciência diferente de sabedoria. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, ou seja, o conhecimento, a inteligência. Tem até a versão que fala a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. Eu já ouvi testemunho de um missionário que ele foi chamado para ir para o Japão, para ser missionário no Japão. Eu nunca me esqueço desse testemunho, era adolescente, vai ter, sei lá, 12 anos, 13 anos de idade. E aí ele falou que ele foi chamado para ser missionário no Japão, e ele falou: mas eu não sei falar japonês, não tenho dinheiro para fazer um curso de japonês, aprender japonês demora anos, como que eu vou ser missionário no Japão assim? Ele aprendeu japonês, se não me engano, acho que em 2 ou 4 meses ele era fluente em japonês. Em 2 ou 4 meses ele era fluente em japonês. Isso é uma coisa que, bom, Tem um pastor na eu Itália, acho quase impossível. tem um pastor da nossa igreja na Itália, foi batizado pelo Espírito Santo, sabe qual língua ele fala? Inglês. E ele não estudou inglês Pois é. nem nada. Então tem alguém lá que Eu só não digo que é entende impossível, inglês, porque eu Deus usa sou- ele em profecia para falar em inglês para aquela pessoa. É uma coisa tremenda, gente. A gente não pode... Eu só não digo que é impossível porque eu conheço uma pessoa e eu sei um Deus que faz as coisas impossíveis serem possíveis. Então, palavra de sabedoria e palavra de ciência. Um exemplo de palavra de sabedoria. Salomão, a gente pode ter um exemplo de palavra de sabedoria. Uma pessoa sábia, você saber falar e saber ouvir. Saber falar e saber ficar calado. E eu separo também assim, a palavra do conhecimento. Um pastor vai dar um ensinamento, então ele estuda bastante, pesquisa, então ele vai conhecer, vai transmitir o conhecimento dele. Sim. A palavra da sabedoria é para uma ocasião específica, quando está diante de uma situação que precisa de uma resposta. Aí Deus te dá, você dá aquela palavra, a pessoa Saber o que falar, na hora que falar, para que tremendo. Eu costumo também pensar da seguinte forma: conhecimento e sabedoria. Existe muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para expressar o seu conhecimento. Para administrar. Entende? Então tem muito conhecimento, Verdade. mas, por exemplo, não tem sabedoria na hora de saber pegar aquele conhecimento dele e aplicar na situação daquela pessoa. Sim. Verdade, Existe sabedoria. Sim. Entendeu? Então eu costumo também dividir assim. verdade. Então, os dons espirituais são palavra de sabedoria, palavra de ciência, de conhecimento,
Fé é um dom espiritual. Ah, mas como assim a fé é dom espiritual? Eu tenho fé e eu sou batizado no Espírito Santo. Existem vários tipos de fé. Tem uma fé que é inerente ao ser humano. Você tem fé, você uma crê fé nas natural. coisas. Mas tem uma fé sobrenatural, que aí é o dom espiritual. A Bíblia fala que se tiver fé, você manda um monte se mover de um lugar para o outro. Tem a fé para a salvação, pela graça sois salvos. Tem a por fé meio para da salvação, tem a fé para cura. Isso. Então existem tipos diferentes de fé. A fé sobrenatural é um dos dons espirituais. Tem o dom de cura, o dom de operação de maravilhas. Ah, qual é a diferença do dom de cura e o dom de operação de maravilhas? Existem diferenças. Nós vamos estudar sobre isso ao longo da lição. Tem o dom de profecia, tem o dom de discernimento de espíritos, de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Diego, qual é a diferença entre o variedade de línguas e o interpretação de línguas? Variedade de línguas é você falar em línguas estranhas. Em várias línguas. Interpretação de línguas é você interpretar aquilo que foi falado. E aí, a gente vai entrar mais nesse assunto, como eu disse. Essa lição é uma lição introdutória. Ao longo das 13 lições, das outras 12 lições, nós vamos estudar sobre os dons especificamente. Mas aqui eu queria falar sobre o que a irmã falou. Ah, porque a missionária, a pessoa lá falou, não, para falar língua estranha você começa a falar e que vai sair. Não é assim que acontece. Por quê? Porque o dom de falar em línguas estranhas, ele é um dom para edificação própria. Quando eu falo em línguas estranhas, eu falo em línguas estranhas para a minha edificação. Existe uma diferença entre línguas estranhas para a minha edificação e as línguas estranhas para a edificação da igreja. Quando eu falo em línguas estranhas, pode ser por dois motivos. Primeiro, edificação própria, você e Deus. E aí, quando é você e Deus, eu não preciso ouvir. O pastor não precisa ouvir. A igreja não precisa ouvir. Então não é solta e vai falando porque vai saindo. Não. A menos que haja intérprete, como Paulo Isso mostra fala. um descontrole, isso mostra uma imaturidade espiritual. Esse é o primeiro caso. O segundo caso da variedade de línguas é na questão da profecia. E aí é um dom de variedade de línguas aliado a um dom de profecia. Ou seja, se você está falando em línguas estranhas porque é uma profecia para a igreja, aí tem que ter interpretação. Imagina, por exemplo, você está num culto, e isso é muito comum no culto na igreja pentecostal, não é pentecostal. Você está num culto, uma pessoa levanta e começa a falar em língua estranha. Bom, a primeira coisa que você fala é, bom, se essa pessoa levantou, está falando em língua estranha para a igreja inteira ouvir, então não é um dom, não é uma edificação dela própria, porque todo mundo tem que ouvir, então é um dom de profecia. Essa pessoa levanta, começa a falar em língua estranha e senta. A segundo ponto de observação, bom, se essa pessoa levantou, falou em língua estranha, e aí por causa disso é para a igreja inteira, alguém vai ter que levantar e vai ter que interpretar, seja ela ou seja outra pessoa. Se ela sentar e ninguém interpretar, não foi do Espírito Santo. Tem coisa errada. Tem coisa errada aí. Agora, se ela sentar, ou assim que ela terminar de falar, ela mesma interpretar, ou se ela sentar, outra pessoa levantar e interpretar, aí nós temos a atuação do Espírito Santo. Porque aí nós temos todos os elementos que contribuem, que formam o falar em línguas estranhas, a profecia, a revelação, a interpretação, para a edificação da igreja. Nós temos todos esses elementos. O que acontece na igreja de hoje é que muitas pessoas, elas se deixam levar pela emoção, elas se deixam levar pelo momento, pelo sentimento, pelo clima que isso gera, que o falar em línguas estranhas gera, e aí acaba não observando esses pontos. E aí acaba utilizando de forma errada os dons espirituais. Acaba caindo numa imaturidade espiritual e as pessoas simplesmente negligenciam a forma como deve ser utilizado. E o povo precisa fazer também separação das coisas. Existem dois tipos de língua, a língua dos anjos e a língua estranha, que é a língua da terra. Porque quando o Espírito Santo desceu, não falou língua do céu. Nós somos Parta, Medo, Persa, estamos ouvindo eles falar na nossa língua. E Paulo fala sobre a língua dos anjos e a língua de mistério com Deus. Então, tem essa... exatamente o que eu ia falar, exatamente. O povo precisa aprender isso aí também. A Bíblia fala sempre de línguas, mas ela se refere a dois tipos de língua. Línguas de línguas estrangeiras, inglês, alemão, francês, e assim sucessivamente, e a língua dos anjos, né? Que é a parada de edificação própria. Eu estava tentando lembrar a referência aqui, onde o apóstolo Paulo, aí cai naquilo que o pastor sempre fala, de saber separar o texto dos assuntos do texto, e tem uma referência que o apóstolo Paulo fala,
justamente sobre isso, que ele começa falando que, pelo conhecimento dele, ele poderia ensinar em várias línguas. Aí não é as línguas dos anjos, mas sim outros idiomas. Mas aí ele entra depois num assunto falando novamente de falar em línguas, só que agora se referindo à língua dos anjos. Então a gente tem que aprender a sempre interpretar, tipo, igual o pastor falou no dia de Pentecostes. Havia várias nações reunidas ali, cada um ouvia no seu próprio idioma. Isso. Então eles não estavam falando a língua dos anjos, estavam verdade. falando a língua estrangeiras, né? E tem a língua dos anjos, que é a língua que a gente dobra o nosso joelho no nosso quarto, Deus te enche, igual a irmã falou, que no deserto fala em mistério, e ali você é edificado. Eu já presenciei uma situação numa igreja que estava no meio do culto, e aí o pastor que estava pregando começou a falar língua estranha. E blá 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 blá, e a igreja inteira, né, daquele jeito, pulando, gritando, chorando, todo mundo falando língua estranha e tal. O culto parou, foi até, era para acabar 9, acabou, sei lá, 10 horas, enfim. Acabou o culto, tal, o culto foi uma bênção, foi maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí uma pessoa chegou e falou assim, e aí essa pessoa ouviu esse comentário e falou assim, aquilo não era língua estranha. Ele estava falando algumas palavras em hebraico, mas as palavras que ele falava não faziam sentido. Ou seja, a pessoa que falou, o pastor que falou, ele sabia hebraico, ele sabia algumas palavras em hebraico, água, café e chuva. E ele ficou falando água, café e chuva em hebraico, ninguém conhecia hebraico, então parecia uma língua estranha, e aquilo contaminou o povo inteiro. E aí o povo estava achando que o Espírito Santo foi um culto maravilhoso. Tem um pregador muito famoso aí, eu não vou citar o que ele citar falou nome. não fazia sentido. Tem um Ser hebraico, o que ele falou não fazia Tem um sentido. pregador muito famoso aí que eu não vou citar nome. Ele abre a Bíblia, lê o versículo, você pensa que ele vai pegar. E o povo vai. Isso aí é Um infantilidade. outro caso bem clássico de falar em línguas estranhas no meio do culto. Claro, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para a gente ir para o próximo assunto. Acontece muito em alguns cultos que o pastor está pregando a palavra e uma pessoa levanta para falar em língua estranha. Isso está errado. Por que está errado? De novo, se a língua estranha, a gente está falando falar em línguas, se ela é para edificação própria, a pessoa não precisa levantar e falar algo. E Paulo fala, É fale consigo mesmo e com Deus. É para edificação própria. Uhum. Se é para edificação da igreja, Tem que aí ter a gente tem um edificação. problema, porque se a pregação da palavra é Deus falando, então Deus está falando através do pastor, e Deus está falando através do pregador, e Deus está falando através da pessoa que levantou e falou língua estranha. Então Porque quer dizer a pregação em si já é uma profecia. então quer dizer que Deus está falando pelo WhatsApp, Pelo Instagram, e pelo Instagram. pelo Facebook, pelo Facebook. Ele está falando por 3 lugares diferentes? Não, Deus só fala por um lugar. Então esses elementos, quando acontece uma manifestação espiritual, é de suma importância. Primeiro, que a gente estude. Primeiro que seja ensinado. E aqui, graças a Deus, nós temos um pastor que tem isso como primazia, de ensinar a doutrina bíblica. Primeiro, ensinar. Segundo, aprender, estudar. E terceiro, identificar. Não vá na onda. Não vá no sentimento. É claro que é gostoso quando você está num culto e você sente a presença de Deus, e você está com o seu coração contrito, e você se emociona, mas não deixe a emoção falar mais alto. A Bíblia fala que nós temos controle de si mesmo. Esse negócio de que o Espírito Santo me toma e quando o Espírito Santo me toma eu não consigo me controlar, isso não é Espírito Santo, isso é demônio. A única manifestação espiritual que se apodera no corpo de uma pessoa e que a pessoa não consegue se controlar é a manifestação demoníaca. o Espírito está sujeito ao O profeta. Espírito está sujeito ao profeta. Por mais que seja o Espírito Santo, sim, você tem controle sobre o Espírito Santo. Aí entra uma outra questão completamente diferente sobre controlar, sobre dar lugar, sobre não dar lugar, sobre negligenciar. Mas essa história de que o Espírito Santo se apodera de mim e eu não tenho controle sobre mim, isso é demônio. Expulsa que é demônio. Eu achei aqui a referência, logo na frente, 1 Coríntios capítulo 14, né? É onde ele fala sobre os dons de profecia, que é superior ao de língua, né? Então ele vem falando, o apóstolo Paulo vem falando no capítulo todo sobre o que a gente está conversando, sobre falar em mistério, que é para a sua própria edificação e tal. Só que aí chega um momento aqui no versículo 19, que ele fala assim: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência,
para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aqui ele não está falando da língua dos anjos, ele está falando de outros idiomas. Entende? Que é o que a gente está aqui conversando aqui. De outra referência, ele fala também que ele deu graças a Deus que eu falo mais língua do que vós todos. Nesse mesmo capítulo. Então, Entendeu? Então, e ele falava hebraico, grego, licaônico. Exatamente. então os dons espirituais, a gente tem que ter muito cuidado com os dons espirituais. A gente tem que, não cuidado no sentido de tratar como algo perigoso, alguma coisa assim, não. Cuidado no sentido de estudar e identificar o que é realmente dons espirituais e o que não é. Aí entra o discernimento. Né? O discernimento. Porque o que acontece? Se ele for mal utilizado, como tem sido mal utilizado na igreja do mundo, na igreja atual, isso leva à idolatria. Pessoas que idolatram de fato. Como assim? Idolatria. Igual os católicos adoram Maria, adoram os santos, tem crente que adora o pastor, o missionário, o profeta, o profeta. Não, porque eu vou falar com o profeta. Não, porque o profeta. Não, que profeta? Você está no Antigo Testamento, você precisa de um profeta, você precisa de um sacerdote. É claro, a profecia tem o seu valor, o profeta tem o seu valor, mas tem muitas pessoas que orientam a sua vida baseado no profeta. Se ele tem que tomar uma decisão, ele vai no profeta, ao invés de a Deus. Tem pessoas que idolatram o outro, não, porque aquele irmão ele é abençoado, porque aquele irmão ele fala em língua, aquele irmão ele fala não sei o quê. Você está idolatrando o irmão ou você está adorando a Deus? E por conta, porque os dons espirituais eles se confundem muito com as religiões mais místicas, existem pessoas que acabam confundindo as coisas e dando... Quer falar um pouco? A minha irmã Jaquira trabalhava numa loja evangélica na nossa cidade. E uma vez ela estava muito preocupada com alguns problemas, ela cuidava da minha mãe, ela no balcão da loja assim, triste. Aí entrou um desse dia. Falou, eis que te digo que eu vou salvar o teu esposo, vou abençoar o teu lar. Ela parou, olhou para mim e falou assim, irmão, eu sou seu filho. Então, por conta disso, isso leva muitas pessoas ao fanatismo, leva pessoas à idolatria religiosa, pessoas que estão num culto, o culto às vezes foi uma bênção, o pregador pregou, a palavra de Deus foi ensinada, Aleluia. Foi maravilhoso, a pessoa fala, esse culto não foi bom, por quê? Porque ninguém falou em língua estranha, não teve o poder de Deus. E Deus já falou com a palavra. Como assim não teve o poder de Deus? Como assim, amado? Então quer dizer que um culto abençoado é apenas um culto onde todo mundo roda, onde todo mundo pula, onde todo mundo grita, não é assim que as coisas funcionam. Existe uma regra, existe um porquê das coisas acontecerem. Isso são os dons espirituais. Acerca dos dons ministeriais, no capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Não, é 4, 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Abre em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os dons ministeriais falam acerca dos ministérios que existem na igreja. Aleluia. Pastores, doutores, profetas, apóstolos, evangelistas, professores, mestres, doutores, enfim, são dons ministeriais, ou seja, uma pessoa, ela recebe um dom ministerial do pastorado. Essa pessoa ela tem o dom de ser pastor. Infelizmente hoje, na igreja, nós temos... As pessoas tratam a igreja como uma empresa, existe uma hierarquia. E aí você tem, por exemplo, isso é muito comum, eu tenho certeza que provavelmente você conhece alguém assim. A pessoa foi, aceitou Jesus, se batizou, fez o discipulado e tal, enfim. Aí o pastor vai e chama essa pessoa para ser auxiliar de trabalho. Maravilha, servindo bem e tal, não sei o quê. Aí ela foi levada ao diaconato, diácono.
maravilha, assim, o primeiro a chegar, o último a sair, diaconia é você servir, serve a igreja, ajuda e tal, tudo que precisa. Aí essa pessoa vai, não, agora eu quero ir a presbítero, ela vai a presbítero e começa a cair o serviço, qualidade do serviço. Aí passa mais um tempo, não, agora eu quero ir a pastor, aí vai a pastor. Primeiro evangelista. Primeiro evangelista, É. aí vai evangelista, aí já cai mais um pouquinho. Agora vai a pastor, aí cai mais um pouquinho. Aí não, agora eu quero ir na igreja, o pastor vai dar uma congregação para essa pessoa. Aí destrambelha tudo, aí um monte de pessoas sai da igreja e tal, cai em pecado. Muitas vezes por que isso acontece? Então, agora eu quero ter a minha. Eu quero ter a minha igreja, é isso, né? Por que isso acontece? Porque a pessoa não tem dom ministerial do pastorado. Existem pessoas que o dom dela é ser diácono. Existem pessoas que o dom é ser pastor. Existem pessoas que o dom é ser presbítero. Existem pessoas que o dom é ser professor. Ela não tem um dom pastoral. Ela não tem, como a gente fala no popular, cacoete de pastor. Eu conheço gente que era um ótimo diácono, foi consagrado a presbítero e Caiu, entendeu? Por quê? Porque as pessoas acham que é uma hierarquia. Que se eu fui a diácono depois de X anos, o que aconteceu? Que você é diácono há 2 anos, você é diácono há 4 anos. Mas como assim? Você é filho de um pastor e é presbítero ainda? Não é porque você é filho de pastor, você tem que ser pastor. Não é porque você é diácono que você tem que ir a presbítero. Não é porque você é professor que você tem que ir a diácono. Cada um, como diria, cada um o seu quadrado, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua área de atuação. Não tente, lembre-se sempre do versículo que nós lemos no início, lá em Romanos, no capítulo 3. Não tente saber mais do que você precisa saber. Aleluia. Você serve bem como diácono? Foi chamado para ser presbítero? Ora, Senhor, eu tenho o ministério do presbitério. Eu fui chamado para ser presbítero. Quais são as atribuições? Tem gente que aceita ser presbítero, tem gente que aceita ser pastor sem saber as atribuições de um pastor. Aí vira um pastor capenga. Um pastor capenga reflete numa ovelha doente, uma ovelha faminta, uma ovelha que não tem cuidado. Essa ovelha vai se perder. Então tomem cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas, porque eu fui para a igreja do pastor falando de tal, você sabe quem é esse pastor? Não, o pastor é uma benção, ele conhece muita Bíblia, tá, mas... E o pastor? Como que ele é como pastor? É a mesma coisa que você chegar e falar assim, eu como muito bem naquele restaurante tem uma torta que é uma delícia. Tá, mas o arroz com feijão? Não, arroz com feijão não serve não, só serve doce, você vai ficar diabético. Você não precisa de doce, você precisa de arroz e feijão. Tem muitas pessoas que seguem a igreja, que vão para a igreja, porque o pastor ele é muito bonzinho, o pastor acolhe, o pastor ajuda. Tá, mas esse pastor ensina? O meu pastor ele só me ama, ele não me corrige. Está errado. Como que um pastor não vai corrigir? O pastor ele tem um cajado, o cajado tem uma curva na ponta, mas na outra ponta ele espeta. Numa curva ele traz, na outra ele espeta. Um pastor ele tem que ensinar, ele tem que corrigir e tem que dar amor, tem que dar carinho. E tem uma outra coisa, até para ele trazer, quando ele prende aquela curva do pescoço e puxa, vai doer. Vai puxando para perto. Então tomem cuidado com isso. Existem vários dons ministeriais, como nós vimos, e cada um tem o seu propósito. Cada pessoa recebe da forma como precisa, como é útil. Se você tem um dom de diaconia, se você tem um dom de presbitério e não tem um dom de pastorado, não queira buscar o dom de pastorado. Se você não tem um dom ministerial, não tem problema, nem todo mundo tem que ter um dom ministerial. Tem pessoas que simplesmente não têm um dom ministerial, da diaconia, do presbitério, do pastorado, do apóstolo, enfim. Essa pessoa ela recebeu o dom de tocar. Então toque. Até para ser porteiro tem que ter dom, porque tem pessoas que vieram para a igreja por causa do recebimento, do carinho, porque o porteiro fez, já foi abraçando, entendeu? E aí a pessoa fala, mas é porteiro da igreja? Sim, ele tem o dom de ser o porteiro da igreja. Aleluia. Que tem tanta importância quanto o pastor. A aplicação é diferente, mas a importância para a obra de Deus é a mesma. Aleluia. Lembre-se que nós somos um corpo. O dedinho mindinho do pé, se você arrancar ele fora, você vai ter problemas de estabilidade. E o corpo todo vai sentir. O corpo todo vai sentir, cada um tem o seu papel. Obrigado. Então nós vimos sobre os dons. E aí nós temos os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço, que é o dom de servir, que é o dom de aquele amor, aquele carinho que algumas pessoas têm. Por exemplo, eu conheço uma menina não, ela já é mãe de 2 já, que ela tem um amor pelas pessoas
independente de qualquer pessoa, que ela é capaz de, se ela vê um mendigo na rua fedorento, assim, aquela pessoa que você não passa perto, ela pega, ela leva pra casa dela, ela troca o banho, ela dá banho, ela limpa e tal, ela cuida, ela faz tudo, não sei o quê. Sabe, ela tem um amor pelas pessoas, ela tem um dom de serviço. Ela gosta de servir, ela gosta de... Tem pessoas que você vê na igreja que ela é meticulosa, ela é cuidadosa em ver se a água está certa, se o ventilador está certo, se a cadeira, não sei o quê. Sabe, ela fica ali contribuindo para que tudo aconteça da melhor forma possível. É um dom espiritual, é um dom de serviço, que hoje na igreja você não vê muito. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem servir. As pessoas hoje só querem um Deus Pai. Elas não querem um Deus Senhor. Só que Deus, Ele é Pai e Senhor. Paulo fala também, na listagem dos dons, ele fala assim, se é de repartir, faça-o com liberalidade. Quem já leu isso? E ninguém quer repartir, não quer repartir o amor, não quer repartir os seus bens, não quer repartir o respeito e tanta coisa que ele pode repartir. Tem pessoa que ela primeiro é para os outros, depois é para ela. Chega até, às vezes você olha assim e fala, mas você não tem que comer e dar uma comida para os outros? É o dom de serviço, de querer ajudar as pessoas. Fala. Você quer falar? Eu me classifico neste ponto. Se eu pudesse ajudar o mundo, eu ajudava. Uma vez tinha um casal no jardim em frente à minha casa. Já tem isso 2 anos. E eu passei e vi eles deitados lá no quintal, lá no parque, em frente à minha casa. Eu passei e vi eles dois deitados ali. E fui ver as compras. Quando eu fui às compras, eu comprei tudo para eles. Shampoo, olha só. Shampoo, pasta de dente, escova de dente, tudo miniatura. Passei e dei para eles. Quando foi? E comprei pão e comprei uns bolinhos para eles e deixei lá. Quando foi no outro dia, eu levantei de manhã cedo, de lá da janela do meu quarto, eu avistei eles lá de novo. Eu fui lá, coloquei eles lá no Keller da minha casa. Primeiro, eu levei eles para dentro da minha casa, dei banho, dei as minhas roupas que eu já não usava mais para ela. Para ele, eu dei uma calça de moletom que o meu Pedro já não usava. Dei para ele. Eles não tinham aspecto de drogados. Eles tinham aspecto, inclusive, o pouco de alemão que eu sabia, ela perdeu a casa dela por ser alcoólatra. E aí o Estado tirou os filhos dela e ela foi para a rua. Ela e ele. E depois a irmã pregou para eles? Como? Pregou o evangelho para eles? Esse é um ponto importante. Só que... Sabe por quê? Sabe o que difere o cristão de um budista? Porque o budista, por exemplo, as religiões orientais, elas têm muita coisa do serviço, né? Do serviço social, do amor. Ou o kardecismo, por exemplo. É muito comum você ver pessoas kardecistas que são tirando o corpo para dar para outra pessoa. Mas sabe o que difere o evangelho de Jesus Cristo do kardecista e do budista? Jesus. O dom de serviço, ele é você utilizar essa bondade, esse amor, mas para pregar o evangelho. Aleluia. Tem que ter uma finalidade. Porque senão, se você só for boa com a pessoa vai falar assim, poxa, a irmã dela é boa. A irmã dela é Madre Teresa de Calcutá. Agora, se a senhora for boa, se a irmã for boa e pregar o evangelho, a pessoa vai falar assim, a irmã é boa porque ela reflete a luz de Cristo. Aleluia. Quem faz a obra é Jesus. Eu mesmo não faço nada. O Diego, ele fala bem. Não, eu falo bem porque Deus me capacitou, me capacita, enquanto ele quiser fazer a obra dele. Então, a obra social, ela tem que ter um propósito.
A obra social ela tem que ter um objetivo. Ajudar as pessoas é um objetivo, eu diria que secundário. O objetivo primário é pregar o Evangelho. A pessoa tem que ver a bondade através do Evangelho, tem que ter um objetivo. Porque se não tiver se o objetivo não for pregar o Evangelho, se o objetivo não for Jesus, o ator principal da obra é a pessoa, é o ser humano. E isso vai fazer mal. Vai fazer mal tanto para as pessoas que vão idolatrar o homem, e vai fazer mal para o homem, porque vai se ensoberbecer e falar assim, ah, eu sou bom. Então eu vou para o céu, eu sou bom, só que Tiago fala que não é pelas obras, é pela fé. As obras sem fé não valem de nada. Avançando, então nós tínhamos os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. De novo, é uma classificação teológica, uma classificação pedagógica. Você não vai encontrar essa classificação na Bíblia, é apenas para nível de estudo. Para nós encerrarmos, que já passamos um pouco da hora, peço desculpa aos irmãos, nós vamos falar sobre a igreja de Corinto. Como eu falei no início da lição, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Problemática em que sentido? Que tipo de problema ela tinha? Ela negligenciava os dons espirituais. Ela negligenciava a atuação do Espírito Santo. É uma igreja muito parecida com a igreja, com a nossa igreja, não a nossa igreja Assembleia de Deus em Berlim, mas a nossa igreja que eu falo, a igreja atual, que o mundo atual tem. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 de novo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e versículo 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso é Paulo falando à igreja de Corinto. Ou seja, Paulo sabia que eles estavam ignorantes no assunto, eles estavam fazendo a coisa sem rumo, sem conhecimento. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Qual era o problema da igreja de Corinto? Primeiro, eles criam que um dom era maior que o outro, que um dom era superior ao outro. Eles criam que o diácono Ivanô tinha um dom de profecia, ele era superior ao pastor que tinha um dom de pastorado, por exemplo. Porque o pastor só cuida da igreja, aí ele vem, chega aí 10 minutos antes, abre, depois fecha. Ele tem que assinar lá o livro uma vez por mês, o livro caixa. O diácono Ivanô não, ele fala profecia, o que ele fala acontece, ele é uma pessoa usada por Deus, usada pelo Espírito Santo. Não, isso não existe. Nenhum dom é superior ao outro dom. Cada dom tem o seu propósito. Se um dom faltar, a igreja vai sofrer. Seja o dom de profecia, seja um dom espiritual, seja um dom de serviço, seja um dom ministerial. Se não tiver pastor na igreja, como é que vai ser? Quem vai ser liderança da igreja? Se não tiver diácono na igreja, quem vai servir ceia? Se não tiver porteiro na igreja, quem vai abrir a porta? Basta ver que hoje é muito raro nós vemos, por exemplo, uma cura dentro da igreja. Porque o dom de cura tem que sair do meio da igreja atual, na maioria das igrejas. Você não vê mais pessoas sendo curadas. Eu já não vi muito. Pastor, tenho certeza que já viu bem mais do que eu. Mas hoje, qual foi a última vez que você viu um cadeirante levantar e jogar a cadeira no lixo? Qual foi a última vez que você viu de uma pessoa ter, por exemplo, um atestado de HIV positivo e aí depois ela mostrar um HIV negativo? Qual foi a última vez que você viu isso? Então não existe dom maior que o outro, não existe dom melhor do que o outro.
Se você receber um dom, contente-se, porque acima de tudo, ele é um dom. Independente de qual tipo ele seja, independente de qual impacto ele cause na igreja ou nas pessoas ao seu redor, ele continua sendo um dom dado por Deus. Você rejeitar um dom ou você diminuir um dom é a mesma coisa que Deus te dá um presente e você fala assim, Senhor, me dá outro, porque esse presente, camisa vermelha, sabe como é que é, meio gordinho, vermelho, parece um alvo, me dá uma camisa preta porque emagrece. É a mesma coisa que você fazer isso, você faz isso com Deus. Segundo problema que tinha na igreja de Corinto, os dons, eles favoreciam a multiplicidade ao invés da unidade. O que isso quer dizer, Diego? Eu não entendi nada. Na igreja de Corinto, os dons dividiam ao invés de unir. É uma coisa que acontece hoje. Você tem a turma que gosta de profecia e fica só com a turminha da profecia. Ah, eu preciso que Deus fale comigo, então vou na oração na casa da irmã fulano de tal. Mas por que na casa da irmã fulano de tal? Por que a irmã fulano de tal não vem para a igreja? Por que a profecia não acontece na igreja? Isso, porque ele fica não, na mas igreja. É na casa da irmã fulano. Tá, mas por que na casa da irmã fulano de tal? Tem alguma coisa lá específica? Não, mas veja bem, é porque na casa... Tá, mas tem alguma coisa específica? Porque se tem alguma coisa específica na casa, então já começa a desconfiar que não é o Espírito Santo, que é alguma outra coisa. Porque as pessoas já têm como idolatria? Uma outra coisa. Já virou idolatria. Não, tem que ser na casa, tá? Mas por que na casa? Se a irmã que é a profeta, ou se é o irmão que é o profeta, por que a profecia só acontece na casa dela e não acontece na igreja? Se o profeta é o mesmo, o Deus é o mesmo. Pastor, né? Faz aquele culto. E na igreja mesmo, na igreja mesmo fica de boca fechada. Mas quer profetizar na casa dos outros. Durante e na casa muito dela. tempo eu ia para a igreja e Muito quem vai sério. pregar hoje? Quem é o pregador? Até que Deus falou assim, interessa o pregador ou não interessa a mensagem? Aleluia. Não interessa quem é o pregador. A Bíblia não é a mesma? A não ser que você fale assim, não, aquele pregador ele prega com uma Bíblia diferente. Ou ele prega heresia. Aí tudo bem. Mas se a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma. No princípio criou Deus os céus e a terra. Independente de quem fale, a pregação é a mesma. Então, na igreja de Corinto, os dons espirituais causavam uma multiplicidade ao invés da unidade. Dividia. Verdade. E na igreja de hoje isso acontece. Tem o pessoal da língua estranha, tem o pessoal do movimento, tem o pessoal que é mais calmo, tem o pessoal da obra social, e aí o pessoal da obra social não gosta muito do pessoal do espiritual, porque o espiritual espiritualiza tudo, o outro já é mais cético, já não acha que é bem assim, e causa aqueles grupinhos na igreja e acaba dividindo, e você vê igrejas se partindo, igrejas sendo divididas, pessoas saindo da igreja, pessoas não se falando dentro da igreja por conta de dons espirituais. Os dons espirituais, eles foram dados para a unidade na fé, para que todos alcancem a maturidade e estejam unidos na fé. O dom espiritual é para unir. É justamente por isso que existem vários dons e que cada dom é dado para pessoas diferentes. Os dons espirituais é justamente para nós termos aqui 2, 4, 6, 8, 9 pessoas, para que cada um tenha um dom específico. Imagina que nós 9 pessoas, imagina se os 9 têm um dom de profecia. A gente vai profetizar para quem? Imagina se os 9 têm um dom de cura. A gente vai curar quem? Então é para um profetizar, para outra curar, para a senhora interpretar, para o pastor falar, para a irmã Lucy ajudar, para a irmã Adélia acolher o próximo. Que cada um faz um. Ah, eu quero cura. Não, a gente tem o irmão que cura. A gente tem a irmã ali que, se ela abre a boca e Deus fala, ela profetiza e Deus usa. É justamente para isso, para que cada um tenha o seu papel. E qual outro problema, mas o terceiro problema que a igreja de Corinto tinha? Autossuficiência. A igreja de Corinto se achava autossuficiente. A igreja de Corinto achava que ela tinha tudo, que ela era sozinha, ela podia, ela não tinha humildade. Hoje na igreja nós encontramos muitas pessoas que porque tem um dom de profecia, porque tem um dom de falar, às vezes nem tem dom, às vezes porque mostra que tem um dom de língua estranha, só porque ela abre a boca e fala balá, 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 e pula e dá umas cambalhotas ali, todo mundo acha que ela é baseada no Espírito Santo, que ela tem uma intimidade única com Deus, que mais ninguém tem, o que é mentira. Essa pessoa se acha autossuficiente, ela não é humilde,
Ela acha que sozinha ela pode. Aí sabe o que Deus faz? Sai de perto. E aí é interessante, tenho certeza que os irmãos devem ter visto essa charge, meme, enfim, que tem uma pessoa dormindo e tem outra pessoa assim na frente, e aí estão tacando alguma coisa, a pessoa está nas costas, assim, sabe? O mesmo exemplo que a gente pode usar quando uma pessoa se acha autossuficiente. A pessoa está ali, ela tem um dom, mas ela acha que sozinha ela pode. E aí chega o momento que Deus chega para trás assim e começa a sombra que tinha naquela pessoa, agora já é o sol, já está queimando, já está incomodando. Porque Deus ele sai. Chega um momento que ele sai, ele fala, bom, você está fazendo algo que não é da minha, não está sob a minha direção. Você está fazendo alguma coisa que não foi eu que mandei você fazer. Então você fica sozinho e ele simplesmente se afasta. A igreja hoje, ela está muito autossuficiente. A igreja hoje, ela não está mais dependendo de Deus. E isso não só nos dons espirituais, isso em tudo. Tem igreja hoje que acha que só porque tem 1 milhão de X dinheiros na conta, acha que não, a minha igreja é abençoada, não preciso de Deus. Eu tenho dinheiro para pagar a igreja. Tem pastor que acha que pode, tem pessoas que acham que pode abrir uma igreja só porque tem dinheiro para pagar o aluguel. Tem pessoas que acham que só porque o culto é abençoado, não precisa de doutrina. Ah, mas como que é o seu culto? Não, meu culto é uma maravilha. A gente começa o culto, a gente canta 2 hinos, e aí depois, irmão, o Espírito Santo de Deus toma a igreja de um jeito, que é um movimento, é um falar em línguas, é a profecia, é a maravilha, Deus opera, e aí acaba que passam 2 horas e a gente tem que encerrar o culto porque já está na hora. Não sobra nem tempo para eu pregar. Mas só pelo nome de Deus. Não, tem culto que é tão maravilhoso que dá nem tempo de pregar. Tem alguma coisa muito errada. Não existe um culto sem a palavra de Deus. Não importa se é um culto evangelístico, se é um culto de doutrina, se é um culto de oração, se é um culto de batismo, se é um culto de... Não importa qual seja o culto. É um culto de ação de graças. Tem que ter uma pregação. Ah, uma pregação de 50 minutos? Não, não precisa. Se é um culto de ação de graças, eu quero dar um culto de ação de graças na minha casa porque eu fiz 20 anos de casado. Vou chamar meia dúzia de pessoas. Você não precisa ficar falando durante 50 minutos, mas tem que abrir a palavra e ler pelo menos um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, a palavra de Deus foi pregada. Até as visitas também, né? Tem que levar o alimento. Tem que levar. E aí você tem igrejas onde o culto é só Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está junto de Jesus e de Deus? Como pode um culto só ter a operação do Espírito Santo se o Espírito Santo faz parte da Trindade? Ou seja, é 3 em 1. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Tem que ter os 3. Não pode ter um só. Se só tiver um, tem errado. A igreja de Corinto era assim. Era uma igreja autossuficiente, era uma igreja que achava que tinha tudo o que precisava. E quando a gente olha para a exortação de Paulo, a gente vê que ela não tinha nada. Que ela estava ali perdida, ela estava ali totalmente fora da onde realmente devia estar. Então, para nós encerrarmos, de novo, os dons espirituais, eles são atuais, eles foram dados por Deus, eles são dados por Deus a cada um conforme a sua utilidade. E eles estão presentes sim na vida da igreja atual. Mas cabe a nós estudar os dons espirituais, saber o que são, como funcionam, quando são aplicados, principalmente identificar, que nem o exemplo que eu dei. Levantou uma pessoa que começou a falar em língua estranha. Aí você não vai julgar. A gente não está falando de julgamento. Se bem que a Bíblia mostra exemplos de julgamento. Os bereanos, a pessoa vinha pregava. Quando eles saíam, os bereanos iam lá para a Bíblia lá. Claro que não tinha a Bíblia, mas ia para lá. Vem cá, o que ele falou, está certo ou está errado? Tem gente que... Paulo mesmo manda julgar. Tem gente que usa o não julgueis para não sejam julgados de forma errada. Não, se o pastor falou, está falado. Não, o pastor falou, mas o que a Bíblia fala? O que o pastor falou na Bíblia? Tá, é claro que a partir chega um momento, primeira vez que eu vim aqui na igreja, o pastor pregou. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mas vem cá, o pastor pregou? Ah, tá. Segunda vez, o pastor pregou. Hoje o pastor prega, eu confio, porque eu estou aqui há 4 anos. Em 4 anos eu nunca falei uma besteira, vai começar a falar agora? Então você confia. Agora, se ele falar alguma coisa, mas isso aí, eu vou lá de novo. Mas ele é meu pastor, tá? Mas ele é meu pastor, mas ele é Pô, vem cá, me fala isso aqui. Já fizeram comigo. Ele é meu pastor, mas ele não é Deus. Então, quando uma pessoa levanta na igreja e começa a falar em língua estranha, observa. Bom, a pessoa falou, sentou, outro levantou, profetizou. Qual foi a profecia? Eis que te digo, minha serva, que a tua vitória virá.
Tá, e aí? Vai vir quando? Vai vir o quê? Que vitória? Você sabe se eu preciso de vitória? Ah, mas todo mundo precisa de vitória, tá, mas como que é a profecia? O que mais tem hoje é a profecia genérica. É o que mais tem. A pessoa fala profecia e... Tá, e aí? Para quem que é essa profecia? Precisa de sua vitória virar? É claro que vai vir. Você romper vitorioso, uma hora ela vai vir. Nem que seja quando eu morrer eu for para o céu, mas a vitória vai vir. Interessante que Paulo fala que a profecia edifica a igreja. E tem pessoa que profetiza particularmente. O irmão fulano aí. Pois é. Tem coisa errada. Que edificação que causou essa profecia? Então observe, estude. Não deixam de estudar os dons espirituais. Ah, Diego, mas é muito complicado. Peça a Deus discernimento, peça a Deus ajuda. Aleluia. Peça a Deus que abra a sua mente, Glória a peça a Deus. Deus que te mostre. Ah, Diego, mas estude. É fundamental. Se é uma ferramenta que nos foi dada para a obra de Deus, para a excelência da obra de Deus, nós temos que aprender a usar. A gente não pode negligenciar, senão nós vamos cair no mesmo problema da igreja de Corinto, uma igreja autossuficiente, uma igreja dividida, uma igreja que tinha tudo, mas não tinha nada.